Não foi Jesus quem criou hierarquia na igreja. Esse negócio, essa escadinha de membro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, alguns anciãos, né? Ou bispos, apóstolos. Isso aí não foi Jesus quem criou. Aí o pessoal olha e fala, mas está escrito na Bíblia. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que foi o próprio Jesus quem deu o dom, uns para pastores, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para apóstolos, e por aí vai. Bem, ali não é rótulo, ali não é título, ali não é escadinha hierárquica, ali é vocação. Quem tem a vocação do pastorado, quem tem a vocação do apostolado, não tem nada a ver com os rótulos que se dão a líderes religiosos da atualidade. Eram irmãos comuns e a vocação aparecia na atitude para com o seu próximo. Um pastor, por exemplo, era um irmão mais experiente. Ninguém ficava chamando ele de pastor, ok? Ninguém ficava chamando um irmão de apóstolo. Paulo, quando se defendia a respeito de seu apostolado, não estava defendendo o seu título. Ele estava defendendo a sua missão, a sua vocação. Porque apóstolo significa enviado. Aquela pessoa que é destinada por Deus, é convocada por Deus para uma finalidade. Agora, esse pessoal aí que fica correndo ou brigando até mesmo, enciumados por conta de títulos, de cargos hierárquicos, de funções ministeriais, isso aí não tem nada de evangelho. Se você tem alguma vocação, você pode utilizá-la sem que ninguém fique chamando você com algum rótulo. Simples assim, o evangelho é dessa forma. Os Efésios capítulo 4, versículo 11, não trata-se de nomenclatura, títulos, mas dons. Não confunda dons de título. Outro fato que ele fala de hierarquia. O que ele está dizendo? Para não ter pastor? Não. Ele está dizendo para não ter evangelista? Não. Ele está dizendo para não ter mestres? Não, ele não está dizendo. Ele não está dizendo que não deve ter esses ministérios dentro da igreja. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que existem pessoas que têm títulos, mas que não têm dom. O pastor não é maior que o evangelista? O apóstolo não é maior que o evangelista? Não. Ser pastor é ter funções com menos ou mais responsabilidades. São funções diferentes, cargos diferentes. Isso não te faz maior ou melhor do que eu. Você já observou os púlpitos? Já parou para pensar nos púlpitos? Você já observou o púlpito? O púlpito distancia pessoas, se você parar para pensar. O púlpito, ele mostra quem são ali os maiores. É isso. Púlpito, eu não sou contra o púlpito. Tem que ter o púlpito porque é mais alto, então fica mais fácil você ouvir a mensagem. Só que a partir do momento que tem lá um monte de manda-chuva sentado no púlpito, isso distancia pastores. O que senta no meio é o pastor presidente. O que senta próximo do pastor é importante também. Então as pessoas começam a medir dessa forma. Na realidade, o púlpito só era para subir quem tivesse a oportunidade na hora de pregar. O púlpito não poderia estar cheio do jeito que está, porque isso distancia. Você ter um ministério significa que você tem uma função no corpo de Cristo, diferente de um evangelista, diferente de um diácono, são funções diferentes. Olha só como você vê como a igreja está completamente com uma visão distorcida. O próprio Jesus, na noite em que ele foi traído, o que ele fez? Ele pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos, mostrando que ele veio para servir e não para ser servido. Basta você observar em um aniversário de um pastor o que acontece, principalmente nas AD, né? Você vai no aniversário, é uma rasgação de seda, isso, é mais aquilo. Existem congregações que cada congregação tem que levantar aí R$150, somando todas as congregações para dar de presente para o pastor. E aí eu pergunto, no dia em que um diácono faz aniversário, a pergunta é, alguém se lembra do diácono? No dia que um presbítero faz aniversário, alguém se lembra do presbítero? Então,
os direitos têm que ser iguais, é isso que eu estou te falando. O problema não está em ter ministério, o problema está exatamente em você ser maior ou melhor. No corpo de Cristo não tem maior, no corpo de Cristo não tem melhor, no corpo de Cristo quem é o cabeça é Cristo. Existem pessoas com funções completamente diferentes uma das outras, mas todos nós somos iguais perante Cristo Jesus. Nosso irmão, no corpo de Cristo, quem é o cabeça é Cristo. Existem pessoas com funções completamente diferentes uma das outras, mas todos nós somos iguais perante Cristo Jesus. Nosso irmão, ele não está sendo contra a questão dos cargos ministeriais, porque tem que ter. Ele está sendo contra um ser maior e o outro ser melhor. Essa separação que tem no púlpito, você olha para o púlpito e está lá, aquele é presbítero, aquele é pastor, aquele é fulano, só sobe no púlpito quem for fulano. Não, o certo é ninguém subir. O púlpito não foi feito para árvore de Natal. O púlpito foi feito para se pregar a palavra. Se você põe pessoas no púlpito, você está dizendo que fulano é superior a você. Isso divide o corpo de Cristo. Você consegue entender isso? Isso divide. Isso mostra que um pastor é maior do que um evangelista. Isso mostra que um pastor é maior do que um presbítero. Isso não pode ter. Quando o púlpito deixa isso muito claro. Sobe aqui, irmão. Não é assim. O púlpito deveria ser vazio para a pessoa que vai louvar, descer, vem outro que vai pregar, descer, vem outro que vai testemunhar, descer, vem outro. O correto seria isso. Mas essa questão de hierarquia, isso está acabando com a igreja, se distancia. Observa que o próprio Jesus, quando ele lava lá os pés dos discípulos, ele está dizendo assim, ó, que eu vim para servir, não para ser servido. O problema é que os líderes religiosos eles querem ser vistos pelos homens. O próprio Jesus, na noite que foi traído, houve o quê? Na mesa. Houve fermento, houve briga. Os discípulos estavam brigando por local de destaque, gente. Se você observar, na noite que Jesus foi traído, eles estavam brigando para se sentar próximo de Jesus. Próximo de Jesus. Eles queriam um lugar de destaque. Isso é o que está acontecendo na igreja. Na noite que Jesus foi traído, houve fermento na mesa. Os discípulos estavam brigando por lugar de destaque. Jesus então pega uma toalhinha, lava os pés deles e demonstra ali que o maior tem que ser o menor. Não confunda títulos de dom. Não é porque você tem título que você tem dom. Existem pessoas que não têm título, mas têm o dom. Existem pessoas que não são pastores, mas sabem pastorear, têm o dom de pastorear.